Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Emílio Bertoldo, arquiteto e paisagista, e bem-vindos ao canal Vende Planta. Hoje falaremos sobre tipos de vaso, quais são os tipos de vaso que podem ser usados no paisagismo, que você pode utilizar para sua casa ou para o seu jardim, seja ele interno ou externo. A questão é que assim, nós temos alguns materiais que podem ser utilizados, que são utilizados com mais frequência e são encontrados mais facilmente. Dentre eles nós temos os vasos de barro, os vasos de concreto ou cimento, os vasos de plástico, os vasos de madeira e os vasos metálicos. Cada um deles tem as suas características positivas e os seus pontos negativos para determinados locais. Muitos dos vasos mais comuns que nós temos, principalmente para áreas externas, são os vasos de barro e os vasos de concreto, certo? O que acontece com esses vasos? Eles são como esse aqui do lado, um vaso de concreto. Eles são normalmente mais pesados, eles são de difícil transporte. Então normalmente a gente utiliza plantas maiores e plantas que vão se movimentar menos para esses vasos, porque elas precisam de mais estabilidade e precisam de raízes mais fortes, então elas precisam de vasos com maior densidade. Eles são muito bons para áreas externas, principalmente porque o material, tanto do concreto quanto do barro, garante ao vaso certa porosidade. Essa porosidade vai fazer com que a terra drene mais rápido e ela fique mais seca com o ar, porque o próprio vaso vai absorver parte da umidade da terra. Então, para plantas que necessitam de média ou pouca hidratação, que não precisam de tanta água com tanta constância, esses vasos vão funcionar muito bem. E para a área externa, eles vão garantir que as plantas não encharquem. Então, eles são muito bons para jardins externos. Quer dizer que eu não posso usar dentro de casa? Você pode usar dentro de casa. Inclusive, eles podem ser pintados. Eles podem receber algum tipo de coloração, alguma tinta esmalte. E isso vai reduzir a capacidade de absorção de água, então ele vai diminuir a porosidade do vaso, vai impermeabilizar esses vasos. Você pode também colocar um saco plástico por dentro, se for o caso, e isso também vai garantir que ele perca menos água, que a terra seque tão rápido. Isso vai permitir que você utilize esses vasos para áreas internas. Eles são pesados, de uma manutenção razoavelmente difícil, costumam acumular certo bolor da área externa, faz parte deles, mas eles são muito bonitos. Estão muito em alta. O segundo vaso que nós vamos ter, no caso, o segundo material, é o plástico. Por muito tempo esses vasos eles foram mal vistos, porque eles chegam dos viveiros, a gente compra as plantas e eles já chegam nesses vasos de plástico. A verdade é que hoje nós temos vasos de plástico que são muito bons, tem bons acabamentos, que têm excelentes designs e que compõem um projeto paisagístico com maestria. Eles são muito bons porque eles são leves, eles são baratos, principalmente em comparação com o vaso de cimento. Eles permitem um conjunto de designs e cores muito maiores, então para fazer aquelas famosas urban jungles, que são aqueles jardins em vasos que estão em alta para apartamento, que a gente vê nas revistas, eles funcionam muito bem, porque elas permitem que nós utilizamos plantas mais leves, plantas mais delicadas, e eu tenho diferentes tamanhos de vaso. Quais são os pontos não tão positivos deles? Eles esquentam um pouco. Não é legal que eu tenha sol direto, sol pleno batendo o tempo todo no vaso. Então, para plantas de meia sombra, deixar ele próximo a uma janela que pegue o sol da manhã ou o sol do final de tarde, eles vão funcionar muito bem. Os vasos metálicos são similares aos vasos de plástico, mas eles são mais caros, demandam mais manutenção. Eles são muito bons para a horta, porque eles retêm muita umidade, então essas plantas, as hortaliças, temperos, necessitam de muita umidade, mas ao mesmo tempo não pode receber sol. Então eles precisam receber só o sol da manhã ou só o sol da tarde, que é um sol um pouco mais brando, um pouco mais ameno, e não vai deixar o vaso tão quente. Isso vai impedir que ele cozinhe a raiz ou que gere fungo na própria raiz. E por fim nós temos os vasos de madeira. Por muito tempo os vasos de madeira eles eram entendidos só como cachepôs. Então eu tinha um vaso de plástico ou um vaso de barro e eu colocava esse vaso, principalmente de plástico, dentro do cachepô. Hoje o vaso de madeira ele pode ser utilizado, algumas madeiras, como a própria cumaru, ela aceita um pouco melhor a água, ele precisa ser hidratado, ele precisa ser impermeabilizado por dentro, então uma tinta asfáltica, um impermeabilizante muito potente, talvez um impermeabilizante naval, tipo Instem impregnante ou algo do tipo, ou uma chapa metálica por dentro. Em alguns casos, floreiras muito grandes recebem uma chapa metálica por dentro, e isso permite que o vaso de madeira possa ser utilizado. Qual que é o problema? Qual que é o ponto negativo dele? Em comparação com os demais vasos, ele dá mais manutenção, a gente precisa impermeabilizar ele a cada 2, 3 anos, e ele vai estragar um pouco mais rápido. Então, talvez para decorações mais simples, para ambientes internos, plantas que não necessitam de tanta água, ele vai funcionar bem.
E uma dica importante, independente do tipo de vaso que vocês escolherem, é importante que ele tenha furos. Um furo não é o suficiente. Se tiver um furo só, num vaso grande, faz mais uns 2. Né? O furo ele vai ajudar para qualquer um dos vasos que a água não se acumule. Se não tem os furos, a água vai empoçar. E se a água empoçar, nós temos um problema. Porque a planta ela precisa estar hidratada, né? Mas ela não é uma planta de água, ela não precisa estar nadando. Então eu não posso encharcar a planta. Tá? Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe, deixe nos comentários sugestões de pautas. A opinião de vocês é muito importante para nós e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.